Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia de Evangelho no Lar, do Lar Espírita Casa do Samaritano. Convido a todos a fazerem esta linda reflexão conosco. Bom dia, Pati, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um dia de Evangelho no Lar. Já convido a todos a providenciarem sua jarra com água ou seu copo com água para deixarem próximo, para serem fluidificados durante a atividade do Evangelho. E peguem também para quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nossa temática vai abordar o capítulo 12, item 11. O duelo. Sejam bem-vindos, Cleiton, Lília, Jaque, Renata, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso. Vani, Daniele, sejam bem-vindos a mais um dia de Evangelho. Então, como toda atividade que você vai realizar, é interessante que você faça a prece inicial, né? Que é onde você vai solicitar o amparo, a proteção dos espíritos amigos, para que consigam nos acompanhar regindo esta atividade da melhor forma possível. Então, convido a todos para juntos nós fazermos a nossa prece inicial. Para quem desejar, pode fechar os olhos. É uma forma de você manter uma maior conexão, se abstendo daquilo que é externo, para que você não se distraia. E agora respire profundamente e você vai ouvir o seu interior. Perceba a sua respiração. Nós vamos juntos, nos conectando com a espiritualidade amiga, regente desta atividade, e agradecer a Deus e a todos estes irmãos por mais um dia de Evangelho, por estarmos aqui na condição que nós estamos, vivendo as experiências que nós estamos vivendo e agradecendo todos os dias, porque nós sabemos que Deus é Pai, é amor e é bondoso. E se nós estamos passando pela experiência, existe um objetivo maior, que é o alcance do amor divino. Te peço, ó Pai, proteção para todos nós que estamos unidos em pensamento e em oração na atividade de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos. O Evangelho, ele se compõe não só de quem está aqui fazendo a explanação, mas principalmente por vocês, que estão aí acompanhando, colocando também as suas reflexões. Então, fiquem à vontade para fazerem a exposição daquilo que vocês acham também sobre a leitura do Evangelho. Então, repetindo, hoje nós vamos fazer a abordagem do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Item 11, nós vamos dar início ao item que se chama O Duelo. Então, hoje eu vou fazer a explanação do item 11, que é uma linda mensagem de Adolfo, que é o bispo de Argel, que foi dada em 1861. Então, nós vamos dar início à leitura. O que é que esse querido irmão nos diz? Ele começa a mensagem falando assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um destino certo, não se importa
com as asperezas do caminho. Então, olha que interessante é essa mensagem. Então, ele diz, olha, você sabe quem é verdadeiramente grande? E aí, quando ele faz esse questionamento, nós vamos pensar, grande em que sentido? Grande no sentido da terra, de ter muitas condições, de ser reconhecido, de ter posses, né? Grande como? Em ter títulos, ou grande no sentido celestial, no sentido divino. O que é ser grande para Deus? É quando você consegue se abster ou se desligar daquelas questões que prendem você aqui na Terra, que nos prendem aqui. E você consegue ter a simplicidade de coração. Então, quando você consegue, diante das tribulações, agir de uma forma simplória, humilde, mais racional, né, direta, você se torna grande. Que foi justamente o exemplo que Jesus veio nos trazer. Jesus não precisou ter posses na terra para ser considerado grande. E, no entanto, foram um dos espíritos mais iluminados que pisaram este planeta. Então, ele veio trazer o exemplo. E aí, o nosso querido amigo Adolfo, ele diz o seguinte: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-la a um destino certo, não se importa com as asperezas do caminho. Nós temos um objetivo, nós temos um caminho a trilhar. E nós fazemos isso não apenas nessa vida, mas nós estamos nesse caminho por várias e várias vidas. Agora é a sua melhor versão. É a versão em que você consegue se socializar, é a versão em que você consegue perceber os seus sentimentos. Você tem raiva, você tem ódio, você tem sofrimento, mas também você tem a alegria, o amor, a paciência. Tem tudo isso dentro de você. E o nosso maior objetivo, qual é? É chegar ao momento, a um patamar em que essas vicissitudes, em que esses conflitos internos que nós temos, egoísmo, né, vaidade, eles sejam retirados da gente. Que nós possamos aprender apenas a amar, a saber compreender o outro. Então esse é o nosso objetivo, é o alcance do amor, o amor perfeito na sua plenitude. Aí ele diz, quando você está pelo caminho, tentando alcançar o seu objetivo, você se torna grande quando você não dá atenção àqueles espinhos que estão no meio do caminho. Né? Quando ele diz, não se importe com as asperezas do caminho. E aí eu pergunto a você, quantas asperezas você já passou? Por quantas? Por quantos espinhos você já teve que passar? Esses espinhos atingiram você? Esses espinhos fizeram com que você parasse a sua caminhada? Ou a sua vontade, o seu foco era tão maior de chegar ao objetivo, de a cada dia seguindo em frente, que você percebeu os espinhos, mas você não deu atenção a eles. Muitas vezes, amigos, nós tiramos o foco do nosso objetivo final para olhar os espinhos. E aí, quando você para e olha aquilo que não é o principal, você torna aqueles espinhos, o que é secundário, principal. E aí, às vezes, a pessoa começa a reclamar,
Ah, nada dá certo na minha vida. Ah, eu não tenho sorte com nada. Ah, só fulano que tem tudo e eu não consigo ter, eu não consigo ter paz de espírito. Quando você faz assim, você está olhando para os seus espinhos e você esqueceu o resto. Ah, tudo bem, eu sou impaciente, mas o que eu faço para amenizar ou acabar essa minha impaciência? Eu preciso me mexer, eu preciso continuar. Dói, mas eu preciso seguir. Então esse é o principal pensamento. Ninguém está dizendo aqui que é fácil as questões da vida, porque não são, mas são totalmente superáveis. E aí o nosso irmão, ele continua o texto falando: não se desvia um instante do caminho certo, com a mente sempre dirigida para o objetivo, pouco lhe importa de que as asperezas e os espinhos da senda o ameacem, pois eles apenas se aproximam sem atingi-lo e não o impedem de avançar. Então eu digo para você, digo para mim também, que nós sigamos. Se por um acaso você está passando agora por um momento difícil, siga, tenha força, tenha fé, faça a sua parte. Porque esses espinhos, essas sendas, essas asperezas, elas vão passar. Qual a ferida que não cicatriza? Então, por mais que doa, por mais que seja profunda, mas cicatriza. E agora resta você a dar a importância que ela tem, que é num grau menor. Uma ferida, ela não pode ser comparada ao todo do seu corpo. Ela é apenas um pequeno pedaço. E às vezes a gente deixa de olhar para o todo para olhar apenas para aquilo ali. E nós temos uma grande facilidade de nos colocarmos no lugar de vítima. Ah, dói demais. Ai, eu estou sofrendo. Ai, a vida é ruim. Eu estou nessa situação e as oportunidades passando à sua frente. E você fica reclamando. E você fica focado ali, naquele ponto, sem querer olhar para o geral, sem querer ampliar sua visão. Isso pode ser em casa, isso pode ser no trabalho, com seus amigos, em qualquer lugar. Todas as vezes que você tiver algo a reclamar, você faz o seguinte: você observa o fato e você se afasta dele. Calma, eu sou o personagem desse fato, dessa experiência, mas eu vou olhar com os olhos de terceiros. Eu vou olhar de fora, como se eu não tivesse nada a ver com aquilo ali. E aí você passa a olhar a situação de fora. E é muito mais fácil você tentar encontrar saídas e você conseguir continuar no seu caminho. Porque quando você está envolvido com aquela situação, você não sabe tomar boas decisões. Não é? Então, é importante que se perceba isso, é importante que se aplique isso no dia a dia. Você vai perceber uma grande mudança. As pessoas vão perceber isso em você. E aí, continuando o nosso evangelho, o nosso irmão fala: expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão envolvidos com os vossos preconceitos, seria também uma surpresa e ridícula loucura aos olhos dos homens. Então, nós, no nosso dia a dia, muitas vezes nós dedicamos o nosso dia a falar sobre o outro.
a julgar o outro, a injuriar. E aí a reflexão é: perceba o que você está fazendo. Perceba que no dia a dia você perde a oportunidade de se refazer, de olhar para si. E para Deus é um crime, como o Evangelho diz, mas crime no sentido de você perder a oportunidade de se melhorar para ocupar o seu tempo falando do outro, com seus preconceitos. O que é preconceito? É um conceito antecipado de algo. Então, às vezes, você não sabe a realidade do outro, muitas vezes. Muitas vezes a gente não conhece nem a nossa própria realidade. Nós formulamos uma história, nós maquiamos e pensamos aquilo que nós queremos. Mas no fundo, dentro de nós existem outras questões que precisam ser resolvidas. Imagina o outro. Então você cria um conceito antecipado do outro, sobre o outro. Mas nós não estamos aqui para analisar ninguém. Nós estamos aqui para nos analisarmos. É uma autoanálise. E isso muitas vezes, meus amigos, é difícil. Porque você não quer se reconhecer tendo defeitos. Você quer ser apenas aquela pessoa boa que está tentando mudar, mas na hora que fala que você tem um defeito, você já nega de imediato. Continuando o Evangelho. Há crime no homicídio por duelo, já que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito em caso algum. Olha o que diz, em nenhum caso. As pessoas têm o direito de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta. Nisto, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes de vossa própria causa. Então, quando se tem duelo, duelar é o combate entre dois personagens. Né? Existem dois polos. E o duelo pode ser um duelo entre você e o outro, externo, e pode ser um duelo entre você e você. Quantas vezes nós estamos naquele impasse, nós não nos encontramos, existem dúvidas, é uma forma de duelar. E aí quando ele diz, olha, as leis da terra já consideram o homicídio um crime e é penalizado por isso. Deus também considera crime as situações em que você causa dor ao outro, em que você duela com o outro. Duelar em que sentido, Serina? No sentido, muitas vezes, de tratar mal, de não se colocar no lugar do outro, de não ajudar, de criticar, de querer ter sempre razão, de colocar o seu egoísmo à frente de tudo. Isso gera conflito, gera duelo. E aí ele diz, observa, porque você é o seu próprio juiz. Aquilo que eu faço, aquilo que você faz, vai ser analisado. Mas não é o meu vizinho, não é o meu marido, não é a minha mãe que vai fazer isso. Sou eu que vou fazer isso. Imagina você estar sentado para ser analisado e você ser o juiz. Como você se analisa? E fica a dica para hoje. Pare e pense. Quem eu sou? Como eu estou agindo? O que é que eu preciso fazer para me melhorar? Se eu fosse me analisar, como eu faria essa análise? Como eu me julgaria? E aí você vai perceber qual vai ser a sua resposta. Porque o juiz, ele é imparcial.
O juiz, ele vai analisar de acordo com os fatos, de acordo com as provas. Então, você não vai poder, na posição de juiz, mascarar, amenizar. Não, a Serina, ela é uma pessoa que tem raiva. Mas a Serina, de vez em quando, ela é boazinha. Então, nós vamos vir aqui amenizar. Não. A Serina é uma pessoa que ela tem raiva e ela precisa controlar esta raiva. Seja fiel à sua análise. E aí você vai passando a se conhecer um pouco mais. E voltando ao nosso evangelho, ele nos diz, nisto, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes de vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo o que tiverdes perdoado. Então, a proporção ao meu perdão vai ser a medida em que eu perdoo. A medida em que eu consigo entender o outro. Aí lembramos a questão trazida por São Francisco. É perdoando que se é perdoado. É dando que se recebe. Ah, Serina, mas eu não posso pensar em troca. Isso é uma troca. De forma alguma. Isso é um reflexo, é uma consequência. Nós vivemos em um mundo, em um plano de permutas. Então, quando eu me dou mais, quando eu perdoo mais, aumenta as chances para que eu seja perdoado. Porque eu digo para o universo, eu estou aberto para perdoar. À medida em que fico aberto para ser perdoado. Então, isso é consequência. E aí o Evangelho segue dizendo, pelo perdão vos aproximais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus, o reino de pacificação e de amor, que deve para sempre banir de vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra, não chegará. Então, a palavra duelo somente existirá em vossa língua, como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que não mais existe. Os homens não conhecerão entre eles outro antagonismo que o da nobre rivalidade do bem. Então, quando que o duelo vai acabar? Quando nós conseguimos transformar o nosso interior, o nosso ser. Quando eu conseguir me transformar, quando eu conseguir entender que o mundo é de amor e de paz. Mas o mundo, quem faz sou eu, é você. São as nossas atitudes. Nós projetamos isso para o universo. Então, quando eu começar a compreender, quando eu continuar o meu caminho, aqueles espinhos que nos feriam diante do caminho, eles vão começando a reduzir. A estrada, ela vai ficando mais limpa. E no lugar dos espinhos, nós vamos observar flores pelo caminho. Agora, depende de cada um. Depende da sua vontade em querer mudar. Ah, Serina, eu não consigo. Você consegue. Mas é um exercício diário, é um exercício de formiguinha. Todos os dias, diante daquilo que é trazido para você como experiência, em casa, no trabalho, você vai aproveitando as oportunidades para agir diferente. Tente fazer algo diferente. Você quer mudar, você vai agir diferente. Então, quando você sabe
que diante de uma conversa ou do dia a dia na sua família, que tem algo que lhe deixa irritado, que causa um duelo entre vocês no sentido de gerar um conflito, você, ao invés de brigar, você silencie, respire, pegue energias e faça diferente. Comece uma vez só. E aí depois você vai no próximo dia fazendo a mesma coisa, até você se adaptar. O momento da transição, da adaptação, é aquele momento em que nós sentimos os espinhos, mas que você não vai desistir em caminhar, que você não vai tirar o seu foco do objetivo final. E aí você vai fazendo diferente, mas é você, não é o outro. O outro se responsabiliza pelas atitudes dele. Agora você se responsabiliza pela sua. Então, é esta mensagem que o Evangelho trouxe para nós hoje. Eu achei lindíssima, né? Eu tenho certeza que muitos gostaram também, porque sempre é um aprendizado, né? Como a Renata diz, o silêncio é uma prece, verdade, mas não basta só silenciar, porque às vezes o silêncio ele é só verbal, mas dentro da cabeça fica as ideias, né, sendo geradas. Então é o exercício do silêncio total. É o silêncio verbal e o silêncio também no pensamento. Porque não adianta nada eu fechar minha boca e ficar mentalizando aqui tudo aquilo que eu queria falar, né? O que é projetado para o universo, ele vem da mente. Às vezes você não precisa nem falar. Observe que uma oração que você faz, ela alcança pessoas em vários locais. E para você fazer uma oração, você não precisa verbalizar, né? Então, obrigada pela presença de todos. É sempre muito bom estar com todos vocês aqui no Evangelho. Então, nós vamos agora nos organizar. E antes de fazermos a nossa prece final, eu gostaria só de lembrar que o Instagram, né, do Lex tem todas as atividades da casa. Visitem o Instagram, visitem o canal do YouTube. Diariamente nós temos pelo Instagram o Evangelho no Lar, cada dia com um participante diferente, com um colaborador diferente. Temos na quinta-feira a palestra com um convidado e logo após 7 horas, 19 horas e às 20 horas nós temos a vibração com o seu João. E na segunda-feira, a atividade do Enxugando Lágrimas, que são cartas psicografadas, mas pelo canal do YouTube, que é Lex, Lá Espírita Casa do Samaritano. Vamos agora realizar a nossa prece final. Escutem essa melodia. Vamos continuar na nossa concentração, esquecendo todos os ruídos externos. E você vai agora perceber a sua respiração. Vamos agradecer a Deus, aos espíritos, amigos e irmãos, pela companhia. Obrigada, Pai, pela companhia de cada um que esteve presente, que se expressou diante do Teu Evangelho. Também aqueles que se mantiveram em silêncio, mas atentos à Tua Palavra. Obrigada, Senhor, pelos espíritos trazidos a esta atividade, que participaram também conosco lindamente. Que a luz de amor e de paz possa recair sobre cada um. Obrigada pela proteção. Que nós tenhamos no decorrer do dia alegrias, saúde e paz. Que os nossos caminhos possam ser percorridos com firmeza,
com passos fortes, porque nós sabemos que ao nosso lado Tu estás, nos amparando e nos acolhendo. E que se estamos contigo, Senhor, somos vencedores. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima oportunidade.